no domingo pela manhã. Vamos ler a palavra de Deus? Amém ou não? Ou vamos falar de futebol? Eu não quero falar de futebol hoje não. Então vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Lucas, capítulo 7. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens, Encontros com Jesus. Os encontros de Jesus na Bíblia é algo realmente maravilhoso. Ninguém que esteve com Cristo, ninguém que teve uma conversa com Cristo, ninguém que em algum momento realmente prezou da presença maravilhosa de Jesus, saiu dali da mesma maneira que chegou. O texto de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 36 até o versículo de número 50. Lucas, capítulo 7, de 36 até 50. O triunfo da graça. Irmãos, se há um assunto na Bíblia que me deixa feliz, que me deixa alegre, que enche o meu coração de alegria, é falar exatamente sobre o principal assunto da palavra de Deus, que é a graça, o perdão, o favor imerecido que o Senhor nos outorgou na pessoa de Jesus. E aqui, nesse texto, nesse episódio, vemos o encontro de Jesus com duas pessoas. Vejamos então no texto, a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E entrando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou
você. Vá em paz. Que Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração. Eu pediria a você o obséquio de deixar a sua Bíblia aberta para meditarmos nesse tempo que ainda nos resta de culto ao Senhor, na palavra de Deus, e em mais esse encontro maravilhoso do Senhor Jesus com pessoas. Se tem uma coisa que Jesus ama, é gente, são pessoas. O ministério de Jesus todo era voltado para pessoas. Por isso, o ministério da igreja também deve ter o seu foco em pessoas. E mais do que pessoas, quando nós percebemos num tempo como o nosso, em que a relevância do papel da mulher na sociedade e outras bandeiras têm sido levantadas em nossos dias, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos no nosso mestre por excelência, aquele que de fato valorizava e valoriza principalmente as mulheres. Se não vejamos a importância do ministério das mulheres no ministério do próprio Cristo. A Bíblia, em vários textos, dá conta de que as mulheres serviam ao Jesus, estavam sempre perto dele, inclusive serviam a Jesus com os seus bens. São os vários encontros que Jesus teve com mulheres, não obstante, no seu tempo, o relacionamento entre homens e mulheres, principalmente desconhecidos, era visto de uma maneira muito preconceituosa. Por que não falar do encontro de Jesus com a samaritana à beira do poço, ou com a mulher chamada adúltera? Por que não dizer do relacionamento amigável de Jesus com as irmãs de Betânia, Marta e Maria? E aqui vemos novamente o nosso Senhor numa situação, no mínimo, constrangedora. Também que tem como protagonista uma mulher. Não apenas uma mulher, mas também um homem. Um homem que talvez, até pela sua posição, numa sociedade com valores machistas, numa sociedade com valores sociais também, que discriminavam algum e elevavam outros a certas situações, nós vemos o nosso Senhor se posicionando sempre como Ele sempre se posicionou e como nós também devemos nos posicionar como Igreja do Senhor Jesus, a favor ou em favor daqueles que mais precisam ser amados. Temos diante de nós, então, mais uma dessas histórias maravilhosas de Jesus e o seu encontro com um homem, um fariseu chamado Simão, e na mesma casa o encontro dele com uma mulher cujo nome sequer aparece no registro do evangelista Lucas, mas que ela aparece com um adjetivo que de fato não representa qualidade, senão um problema. Ela é apresentada como a mulher pecadora. Um fariseu, cioso da sua religião, que agora o convida para estar na sua casa. E esse é o algo em comum da história. O fariseu, o religioso, que a princípio não aceitava a nova doutrina daquela seita chamada os do caminho, eram os primeiros cristãos, que chama Jesus para estar na sua casa. O incomum é o fariseu, no verso 36, chamar Jesus para ir jantar com ele. O fato de Jesus ter aceitado esse convite não é incomum, porque Jesus aceita qualquer convite de quem faz a ele um convite de coração, com alegria e com interesse realmente de intenção de querer acertar na vida. Aliás, Jesus não rejeita nenhum convite. Seja do rico, do pobre, ele aceita convites. E assim,
ele vai, diz o verso 36, jantar na casa do fariseu. Parece que o fariseu em questão, como chama Jesus para jantar, e a Bíblia diz que Jesus tomou lugar à mesa, parecia ser uma pessoa de posses, de certa condição social. E era muito comum naquelas casas, né, mais abastadas, ter sempre na entrada da casa um servo com uma bacia, uma toalha e um cântaro de água, como aconteceu no casamento em Caná da Galileia, alguém para lavar os pés empoeirados daqueles que chegavam das ruas com as suas sandálias. Era muito comum naquele tempo, aliás, no Oriente, em alguns países ainda, dar-se o ósculo, um beijo na face, mesmo os homens, para saudar uns aos outros. Em nosso país é mais comum esse cumprimento entre as mulheres, né? Era comum as pessoas chegarem com seus cabelos empoeirados das ruas e ter ali também um óleo, um unguento, para que a pessoa pudesse passar no cabelo, para ficar um pouco mais brilhoso, né? Já ficar uma beleza, aquela plasta, né? Um gel, né? Poeira com... Hoje em dia temos o álcool em gel, né? Mas Jesus vai. Jesus se assenta à mesa do fariseu para comer com ele. Jesus queria entrar na casa daquele homem e mostrar para ele que o que ele trazia e o que Jesus traz ainda para nós, muito mais do que uma religião, muito mais do que um livro de regras, muito mais do que simplesmente uma ideologia religiosa, ele traz vida, ele traz perdão, ele traz graça, muito diferente da religião legalista, da lei, que se você errar um palmo da lei, você está fora dela toda. O Jesus, ou como diz o teólogo católico latino-americano, segundo Galileia, falecido em 2010, ele diz: nós, cristãos, precisamos nos converter ao Deus de Jesus. E qual é o Deus de Jesus? É o Deus da graça, é o Deus que olha para o interior das pessoas e vê o seu coração. É o Deus que não olha simplesmente para o exterior, mas quando ele olha, por exemplo, para os fariseus, um dos adjetivos ou das alcunhas que ele dava àquelas pessoas era de sepulcro caiado, ou seja, por fora muito bonito, mas por dentro só podridão. No encontro de Jesus com Simão, o fariseu, e com a mulher chamada pecadora, Jesus tem lições a ensinar a ambos e a nos ensinar hoje à noite também. Estejamos em qualquer desses dois lados, o da falsa piedade ou o do arrependimento. Quem que vence no final? Aquele que busca agradar a Deus seguindo todas as suas leis? Ou aquele que se vê sabedor de não poder cumprir as leis na sua totalidade, mas acredita na graça do Senhor, mas que sabe que não há nenhum mérito pessoal que possa ser suficiente para trocar ou para comprar a salvação em Cristo. Vejamos as atitudes de cada um desses dois personagens dessa história. Primeiro, as atitudes da mulher pecadora. É interessante no texto, se você está com a sua Bíblia aberta, pode dar uma olhadinha aí. Jesus já estava na casa do fariseu, assentado à mesa. Imagino toda aquela comida colocada à mesa, não é? E a Bíblia diz no verso 37, eis que uma mulher da cidade, e Lucas faz questão de adjetivar pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E entrando por trás, aos pés de Jesus, chorava, molhava-os, ou seja, os pés com as lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Uma mulher ousada e corajosa.
Uma mulher que, mesmo sendo pecadora, e a maioria dos comentaristas imaginam que ela era uma pecadora, mas não era uma pecadora simples. Muitos comentaristas pensam que ela era uma prostituta, dada a revelação que o próprio Simão fariseu faz. À frente ele diz, se esse homem, falando de Jesus, soubesse quem e de que qualidade essa mulher, ele não aceitaria esse tipo de adoração. Ela não era pecadora como qualquer um de nós somos pecadores. Mas o pecado dela, socialmente, era um pecado mais grave. Era um pecado mais nojento. Era um pecado mais difícil de aceitar. Porque é um adúltero. Quem não adultera, não é? A carne é fraca. Ou um ladrão. A ocasião faz o ladrão. Mas uma prostituta? Não. É diferente. É um pecadão. Era assim que se entendia naquela cultura. Mas apesar disso, porque ela sabia que já não tinha jeito para ela, porque ela sabia que estava tão perdida, que ela já tinha ido tão longe de Deus, porque não conseguia cumprir os propósitos de Deus, porque as escolhas que ela havia feito na vida, ou talvez até que haviam feito por ela, não dava a ela condição de encontrar cara a cara com Jesus na rua, de ir procurá-lo talvez, em particular, como fez Nicodemos. Mas ela entra, e a Bíblia diz que ela entra por trás, porque talvez se ela batesse na porta da casa do grande religioso Simão, ele jamais a deixaria entrar naquela casa. Mas ela entra por trás. Ela é corajosa, ela entra naquela casa sem ser convidado, apesar de não ser permitido e apesar da condição dela, porque o vazio que ela sentia e a vida de máscara que ela vivia era uma vida tão vazia. Aliás, diga-se de passagem, uma vida nada fácil, mas que a impulsionava para o encontro com Cristo. Por isso Jesus diz ao fariseu que aquele que mais ama é aquele que mais se perdoa. O apóstolo Paulo, talvez teologizando melhor essa ideia, ele diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E as donas de casa sabem muito bem disso, não é? Quanto mais suja a roupa, mais sabão, não é isso? Mais alvejante. Ou seja, quanto mais pecado, mais graça. Essa mulher também tem outra qualidade. Das desqualidades dela, nós já sabemos, não precisamos dizer. Nem a Bíblia quer, ou faz questão de elencar aqui os muitos pecados dela. Mas faz questão de demonstrar sua atitude de humildade, por exemplo, do verso 38, quando ela se coloca aos pés de Jesus. Ela não tinha lugar à mesa. Aquela mesa não era para pessoas da qualidade dela, mas ela se assenta, se ajoelha aos pés de Jesus e não diz nada. Ela não pede perdão, ela não fala uma palavra sequer. Porque muitas vezes, irmãos e amigos, as palavras, muitas vezes, elas não dizem aquilo que nós queremos dizer. Pelo contrário, muitas vezes as palavras, elas servem apenas para esconder aquilo que está no nosso coração. Mas essa mulher se mostra humilde, ela se ajoelha aos pés de Jesus, e ela então mostra com esse gesto de humildade, que o melhor lugar que um pecador pode estar, o melhor lugar que uma pecadora pode ficar, é aos pés de Jesus. Não há lugar mais extraordinário
para se ir quando se tem a consciência do pecado, a consciência da nossa falibilidade e sabedor que somos, que nós, por maiores que sejam os nossos objetivos, jamais poderemos alcançar o patamar da santidade que se requer de nós. Por isso, talvez o apóstolo Paulo, sabedor disso, e mesmo tendo aberto mão de todo o seu conhecimento, de toda a sua importância, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ele diz: porque eu encontro em mim, mesmo havendo um desejo profundo de obedecer às leis de Deus, eu encontro no meu corpo uma outra lei, uma lei que vai contra a lei de Deus. Quando se tem essa consciência, não adianta argumentar com Deus e dizer: ah, Senhor, eu sou fraco. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Mas nós precisamos ir aos pés de Jesus, porque é ali, aos pés de Cristo, é que há redenção. Mas ela vai mais além. A Bíblia diz que ela começa a molhar com as suas próprias lágrimas os pés de Jesus. Imagina os pés de Jesus, que quando ele chegou, ninguém ofereceu a ele água para lavar os seus pés. Está aí no texto. Devia estar empoeirado, ainda mais Jesus. Porque Jesus devia ser um sujeito fitness, né, doutor Amário? Fitness. Ele andava ali da Galileia para a Judéia, para Samaria, para o outro lado do Jordão, que era Betânia. Eu ainda quero ir lá nesses lugares. Você já foi lá, né? Vamos lá então junto, né? É um lugar que um Boeing. Vocês estão convidados. Vocês gostam de ir para a serra do... Como é que chama aquela serra lá? Não, essa aqui que vocês vão lá ver o mundo, lá de cima. Pico da Bandeira. Vamos em Jerusalém, no morro lá do Sião. Sei lá como é que chama o morro. Né? Jesus andava uma beleza. Então, quem gosta de correr e andar, está seguindo Jesus também, em alguma coisa. Aquele pé empoeirado. E aquela mulher começa a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela chorava, ela não dizia nada, ela não tinha força para dizer nada, mas ela chorava. E quando os pés de Jesus foram ficando molhados com as lágrimas dela, ela usava o próprio cabelo para enxugar. E mais, ela beijava os pés de Jesus também, mesmo, imagino eu, que tenham ficado assim, um tanto quanto pior, no sentido da sujeira, do que estava antes. E ela pega o perfume que ela tinha consigo e começa a derramar nos pés de Jesus. Ela beijava e o texto diz que ela ungia os pés de Jesus com aquele perfume. Esse é um daqueles filmes que eu quero ver, viu, irmão Luiz? Lá no céu, ver o DVD. Nós vamos ter muito tempo lá para ver. Essa adoração extravagante, essa adoração que não se importa com o que os outros vão dizer ou vão se importar. Essa adoração que não se importa com os olhares curiosos que certamente estavam naquela casa a olhar para ela. Eu imagino essa mulher talvez passando, não sei que hora era, mas quem sabe 11 horas da manhã, vindo da sua noite de trabalho, pensando na tristeza da sua vida, pensando em como ela havia feito algumas escolhas erradas na sua vida. Eu imagino ela passando na frente da casa de Simão, o fariseu, e um rebuliço acontecendo, e antes de chegar na sua casa, talvez ela pergunta: o que está acontecendo aí? Ah, é Jesus que veio almoçar aqui hoje. Ela fala: sério? Sério?
Mas não é esse Jesus aquele que aquela mulher adúltera outro dia ali, o pessoal queria apedrejar, e ele falou, quem tiver sem pecado pode jogar a primeira pedra? Diz, é esse mesmo. Mas não é essa que chegou a história aqui, que ele estava lá em Samaria, e uma mulher se encontrou com ele, uma mulher que já tinha tido cinco maridos, e que estava agora com um crush. Não é assim? Crush na minha época era um refrigerante amarelo, ruim para danar. Aquilo, se tirasse uma fotografia, saía até o laranjado, o intestino do sujeito. Mas hoje crush é o namorado, né? Aquela que teve 5 maridos, e que agora, e ela depois se converteu, e foi para casa e mudou de vida. É esse Jesus que está aí? Esse mesmo, esse que está aí. Ele disse, eu não posso chegar em casa, com esse sujeito tão perto de mim, eu tenho que entrar. E ela que vinha talvez com aquele perfume tão caro, até para o seu uso pessoal, porque ela precisava estar sempre perfumada, ela olha e diz, eu já sei o que eu vou fazer com isso. E ela entra por trás, e se ajoelha aos pés de Jesus. Ela não diz uma palavra. Eu imagino todo mundo parando, uns olham e diz, como assim? O que está acontecendo? Fica todo mundo mudo. E ela começa a chorar, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e derramar aquele perfume caríssimo, o alabastro caríssimo, aos pés de Jesus. E beijar os pés de Jesus. E chorar mais. E quanto mais o Espírito Santo trazia no seu coração o seu pecado, mais ela chorava. E quanto mais ela se lembrava de quão pecadora ela era, mais ela chorava. Irmãos, olha aqui para mim. Os valores do Evangelho são diametralmente opostos aos valores da nossa vida. A cultura do reino é completamente contrária à cultura do mundo. E muitas vezes aqueles que parecem que estão perto do reino, estão mais longe de Jesus do que aqueles que parecem que estão tão perto de Jesus. O que o nosso segundo personagem fez? O religioso? Será que ele deu um cartão de seja bem-vindo, como nós demos aqui para o nosso visitante? Será que ele deu? Não. Será que ele se emocionou com aquela atitude da mulher? Não. Será que ele pensou, que bênção, eu conheço essa mulher, totalmente pecadora, perdida, que bom que ela se encontrou com Jesus, vem cá, vem na nossa célula semana que vem? Não. A atitude dele foi de julgamento. O verso 39 diz que quando viu isto, o fariseu, ele disse consigo mesmo. Você já disse alguma coisa consigo mesmo? Eu já. Antigamente eu achava que o jeito era meio maluco, né? Via ele andando sozinho, conversando na rua. Hoje não, ele pode estar falando, não sei o que lá. Eu vejo opção de gente do carro, então. Mas ele disse para si, talvez ele até balbuciou. E olha o que ele disse, olha o julgamento dele. Se esse homem fosse de fato profeta, eu imagino que ele achava que ele queria tirar a dúvida se Jesus era profeta. Por isso ele chamou Jesus, para tirar umas dúvidas dele, pedir para ele falar uns versículos do Antigo Testamento, talvez recitar Êxodo 20 total, né? Para saber se ele era profeta mesmo. Tinha que passar no crivo dele. Mas parece que Jesus não ia passando não, porque ele pensa assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Porque ela é uma pecadora. Ou seja, ele diz, se esse homem fosse profeta, ele não aceitaria a adoração de gente como essa mulher. Ele julga. E ele julga não só a mulher, mas ele julga Jesus. Percebem?
Como é que tem gente que se sente tão santa, tão acima de qualquer suspeita, que ela se sente no direito de julgar o próprio Jesus? Essa é a primeira atitude dele, que Jesus conheceu. Porque Jesus conhece o nosso coração. Mas ele vai além. Jesus mostra para ele que ele não podia ser juiz dos outros. Ele era, então, também, se ele teve um ponto positivo, que é o de convidar a Cristo, isso é um ponto positivo, ele convidou a Cristo. E quando a gente convida a Cristo é um perigo. Tem duas coisas que é muito perigosa no reino de Deus, deixa eu dizer isso para você. Se você não escutar nada que eu falei até agora, grava isso. Primeira coisa perigosa, oração. Oração é perigosíssimo. Oração é muito perigoso. Principalmente quando você ora assim, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Nossa, que perigo. Que perigo. Você não sabe o risco. Eu estou aqui hoje pastoreando essa igreja, né? Está ali a família Kaiser. Foi um dos primeiros que souberam que eu estava vindo para cá, não é? Quase que não me deixaram vir, mas tudo bem. Daqui a pouco eles estão aqui também, né, irmão? Está muito frio lá. Agora eu fui lá outro dia e senti um frio danado lá. Fiquei doido para voltar. Estou aqui porque essa dona aqui orou. Se você não quer que um troço aconteça, não pede essa irmã aqui para orar, não. E não ora, não. Oração é perigosa. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque Deus atende. E Deus faz. Mas a segunda coisa perigosa, é perigoso mesmo, eu não estou brincando, é aceitar o convite de Jesus. E sabe qual é o perigo que você vai correr? Dele mudar o eixo da sua vida. Mas uma garantia eu te dou. Aliás, é Ele que dá. Quando Ele pede para você trocar o seu jugo pelo dele, Ele diz assim, olha, a diferença é que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Captou? Ele vai mudar o eixo da sua vida. Ele vai mudar a sua vida. No início, talvez pode ser até que você pense assim, mudou para melhor, não. No início, não tem essa impressão. Mas lá na frente, quando você olhar para trás, você fala, valeu a pena. Valeu muito a pena. O fariseu convidou Jesus. Esse foi o problema dele. Ele podia ficar na farisização dele lá. Não é boa. Não, ele convidou Jesus. Até a vida de quem não quer saber de Jesus, se convidar Jesus, muda. Porque ninguém que passa perto de Jesus ou que tem um encontro com Ele, sai da mesma forma que entrou. Aí Jesus diz assim, ô Simão, vem cá. Eu tenho uma coisa para te dizer, diz o verso 40. Vem cá no particular, deixa, irmã, fica aí um pouquinho, guarda suas lágrimas, porque eu tenho que conversar com esse fariseu aqui. Ele tem coisa para aprender aqui hoje também, no nosso culto aqui, no nosso PGM aqui na casa do Simão. Simão, olha só, um certo credor tinha 2 devedores. Tinha um homem que 2 pessoas deviam a ele. Jesus conta uma historiazinha. E diz, nenhum dos 2 tinha como pagar. Só que um devia a ele 500 denários. Denário era o dinheiro da época, que equivalia mais ou menos a um dia de trabalho, um trabalhador comum. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar, Simão. O que esse credor fez? Ele resolveu perdoar os 2. Falou, João, você deve 500, vai em paz, você não me deve nada. José, você deve 50, vai em paz, você não me deve nada. Jesus pergunta ao Simão assim, Simão, qual dos 2 amará mais esse credor? E o Simão, professor da escola sabatina lá do judaísmo, ele responde logo, ora, é aquele a quem mais se perdoou. O dos 500, claro.
E Jesus diz, você respondeu bem. Você julgou bem, Jesus diz. Você gosta de julgar? Você julgou bem, diz o verso 43. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Jesus diz assim, você está vendo essa mulher? Ele mostra para a mulher lá chorando. Lá. Está vendo aquela mulher lá, Simão? Ele olha para ela e diz, estou. Aí Jesus passa a régua. Jesus fala assim, olha, quando eu entrei aqui na sua casa, verso 44, você não me ofereceu água para lavar os pés. Toda casa o pessoal oferece, irmão. Olha aqui meu pé, como é que está tudo sujo. Agora, você está vendo aquela mulher? Ela lavou os meus pés com lágrimas, Simão. E ela enxugou com os cabelos, Simão. E Jesus disse para ele, você está vendo aquela mulher lá, Simão? Você não me deu o ósculo na face, o beijo quando eu cheguei aqui. Você beijou todo mundo. Você pulou. Está vendo aquela mulher, Simão? Desde que eu cheguei, desde que ela chegou aqui, ela não para de beijar meu pé. Simão, olha meu pé, como é que está tudo empoeirado. Simão, você está vendo aquela mulher lá, Simão? Quando eu cheguei, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Aquele óleo cheiroso, perfumado, que tem para passar, para virar um álcool gel, uma brilhantina. Mas olha para você ver o perfume caríssimo que essa mulher ungiu os meus pés. Aí Jesus fala assim, Simão, por isso eu vou te dizer uma coisa. Os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus é como se dissesse aquele homem, está vendo essa mulher? Então imita ela. Para um fariseu, essa palavra certamente foi muito dura. Ele esperaria que era o contrário. Que Jesus se dirigisse para a mulher e dissesse, mulher pecadora, olha para esse homem, olha, um homem digno. E elencasse todas as qualidades dele. Mas Jesus faz questão de mostrar a loucura da pregação. Vês essa mulher? Imite-a. Às vezes, irmãos, o que um cristão nominal faz é muito pior do que muitos pecados que nós condenamos nos outros. É o próprio Jesus em Mateus 21, 31 que diz, os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Veja que eles entrariam também, mas atrás. Como nós somos assim, né, irmãos? Mas Jesus, como Jesus trata cada um? Na verdade, o mais importante da história, nós sabemos, não são esses dois personagens. O mais importante de qualquer história em que Jesus está, é o próprio Jesus. Nesse caso, quais são as atitudes dele? As atitudes dele são atitudes de aceitação. Ele aceita a mulher, mesmo não aceitando o seu pecado. Mesmo que aquela mulher não tivesse dito nada, ele conhecia no coração dele o que ia no coração dela. Talvez o que ela pensava e talvez o que ela balbuciando ali estava se arrependendo e por isso Jesus dá a declaração enfática para ela. Mulher, a ti te digo, os seus pecados estão perdoados. A mulher pecadora agora, ela tem os pecados perdoados. Ele aceita a mulher, ele aceita aquela adoração. Imagino eu e você, estamos num PGM, uma célula, minha célula lá do querido irmão Elcio e irmã Andréia, que estão hoje assistindo de casa. Não é isso? Vocês fazem falta aqui. Sara aí vem.
que eu já sei que ele foi embora. Imagina, nós estamos lá no PGM, todo mundo feliz. Geralmente no PGM eu vou mais despojado, eu vou de chinelo, ou com aquela sandália parecendo do Moisés. Já viu? Meu avô chamava de precata. Como é que chama? Apagada, é isso aí. Como é que você falou? Sandália de Jesus, é. Lá em Mendes Pimentel é precata, né? Imagina, chega uma mulher da rua, ali dessas esquinas por aqui, tem umas esquinas por aqui, né? Tem umas esquinas, entra aqui, começa a chorar, passar cabelo no meu pé. Eu vou ficar assim, cadê minha mulher? Não está vendo isso não, né, gente? Pelo amor de Deus. Dona Elicina já ia fazer uma oração poderosa que ela já ia cair no chão. Não é isso? Ou partir para a briga, que baiano é bicho nervoso. Não sei. Eu acho que eu falei, não, dona, para, por favor, está todo mundo orando. Jesus não, Jesus fica de boa, só observando. E conhecendo o pensamento daquela mulher e sabendo quão arrependida ela estava. Ele aceita a mulher. Mesmo não aceitando o seu pecado. Jesus coloca as pessoas acima de qualquer regra. Porque é nesse patamar que as pessoas estão para Ele. Claro, pessoas arrependidas, lógico. O nosso problema hoje da igreja não é que a igreja não é perdoadora, mas talvez seja o contrário, é que a igreja está perdoando até quem não está se arrependendo. Está passando a mão na cabeça até de quem não se arrependeu. Não é isso que a gente está dizendo. Ela entrou, ela veio, foi corajosa, ela quis. Jesus não saiu na rua chamando as pessoas para beijar o pé dele, não. Ela tomou uma atitude de mudança de vida. E por isso ela mudou de vida. Jesus aceitou. Jesus aceita qualquer pessoa. Jesus aceita qualquer pecador que se demonstre arrependido. Não há, nesse caso, pecado sem perdão. A graça triunfa sobre as regras, sobre a religião e sobre qualquer regra humana. Ele vai mais longe, além de aceitá-la, conhecendo o coração arrependido dela, ele a perdoa. Nos versos 47 e 48, encontramos essa expressão de Jesus: os seus pecados estão perdoados. E eram muitos. Porque Jesus diz: a quem muito se ama, muito se perdoa. E a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ele perdoa a mulher. Ele a liberta da culpa que ela sentia. Jesus não arrasa quem está arrasado. Lembra que eu falei outro dia, citando o profeta Isaías? Ele não quebra a cana quebrada. E não apaga a torcida que fumega. O que importa para Jesus, olha aqui para mim, não são os muitos pecados, mas o grande amor que Ele tem por nós. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É a graça colocada em prática. Qual a atitude de Cristo? Ele salva aquela mulher. No verso 50, ele diz: a sua fé te salvou. Shalom. Vai em paz. Pode ir. Ela não disse uma palavra, mas Jesus conhecia todo o seu coração. Há aquela história daquele pregador que fez uma série de pregações em determinado lugar. E um jornal daquela cidade disse que aquele pregador ele viria para alcançar os inalcançáveis. Aquele homem, então, um jovem, sentou-se no último banco daquela igreja. E quando o pregador pregava, uma frase chamou a atenção daquele jovem, que o pregador disse: Deus me mandou dizer que a partir de hoje ele é seu pai. E foi exatamente essa a pergunta que aquele jovem
queria receber de Deus naquele dia. Ele fora drogado e prostituído, e seu pai o expulsara de casa, dizendo não ser mais seu pai. Aquele jovem iria suicidar-se, quando viu no jornal, dizendo que aquele pregador iria trazer uma mensagem que alcançaria os inalcançáveis. E assim ele foi, sentou-se no último banco, e pensando, se Deus não tiver uma resposta para mim hoje à noite, eu vou dar cabo da minha própria vida. Mas o pregador, em determinado momento da história que ele contava, diz, Deus mandou-me dizer a você que a partir de hoje Ele é seu pai. Ele não queria ser notado, mas ele recebeu o aviso de Jesus. Eu sou seu pai. O mesmo Jesus, revelado na Escritura, está aqui hoje à noite. E Ele está nos dizendo também hoje à noite, que Ele é nosso Pai, que o perdão de Jesus nos liberta da culpa, que nós podemos exercer a fé que salva em Jesus. Talvez eu e você não sejamos tão pecadores quanto aquela mulher, mas Jesus não se importa com isso não. Quanto mais se perdoa, mais se ama. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Esse é o evangelho da graça de Deus. Jesus também advertiu aquele homem religioso, publicano, sobre a importância que ele teria de, a partir dali, ter uma vida menos julgadora dos outros, mas de ter uma vida de olhar com compaixão, de abraçar aquele que sofre, de estender sua mão àquele que está com um sofrimento terrível. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora e pensasse sobre isso que você ouviu. O mesmo Jesus do Evangelho está aqui hoje à noite. Nós não temos outra mensagem, essa é a mensagem pura do Evangelho. Tem gente por aí pregando outras coisas, talvez você até esperava encontrar uma pregação diferente, não sei. Quem sabe umas palavras de autoajuda, umas palavras de ordem. Mas o Evangelho que eu sei pregar é esse. O Evangelho da graça de Deus que transforma vidas, que não traz só uma felicidade momentânea, mas que pode transformar a sua vida e a minha vida. Em certa medida, eu sou essa mulher, não com o mesmo pecado dela, mas também pecador e necessitado da graça de Deus. Eu quero ser como ela, uma adoradora extravagante, mesmo pecador. O nosso padrão de vida e de dedicação ao Senhor é ela, não do pecado dela, mas da maneira como ela se apresenta a Jesus. É tempo de você se ajoelhar aos pés de Jesus, talvez sem palavras, aí onde você está mesmo, dizer talvez até no seu pensamento, no seu coração, dizer a Ele o seu pecado, como aquela mulher disse. Não precisa contar para mim, não precisa publicar, mas Jesus está aqui. Talvez como aquela mulher, você precisa chorar pelos seus pecados. E com esse gesto você está dizendo, Senhor, eu quero te adorar de maneira extravagante, porque eu sei que só o Senhor merece essa adoração. Eu não quero ser como o fariseu que julga as pessoas, mas eu quero ser como o Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Se essa palavra falou no seu coração, continue em oração. Se essa palavra falou no seu coração, você sente que precisa dar uma resposta a Jesus. Ele está aqui agora, Ele está te recebendo, Ele está te aceitando. Ele só me mandou dizer isso a você hoje à noite. Se de alguma maneira, na sua experiência, essa palavra falou no seu coração, onde quer que você esteja nesse auditório, fique em pé onde você está aí, que eu quero orar por você. Qualquer pessoa nesse auditório, eu quero orar pela sua vida e colocar a sua vida no altar do Senhor. Eu quero dizer a Jesus, recebe, Senhor, esse seu filho, recebe essa sua filha, recebe essa adoração aí, que Ele está te dando hoje à noite, em nome de Jesus. Você que está em casa, entendeu essa mensagem? Você pode também entrar em contato conosco com o telefone que aparece aí no seu vídeo.
ou colocar o seu celular e capturar esse QR Code que aparece aí e nos informar e dizer: eu tomei uma decisão por Jesus, eu quero orar por você. Eu terei muita alegria em receber o seu contato e posso entrar em contato com você. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus. Ó Senhor, como o Senhor não muda, como ainda hoje o Senhor vem graciosamente ao encontro daqueles que tomam a decisão pelo Senhor, que fazem uma oração a Ti. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. E mais uma vez nessa noite, o Senhor está nos ouvindo. Visita cada vida que está aqui, presencialmente hoje à noite. Cada vida que está em casa, Senhor. Que também seja alcançado pela sua graça salvadora. E que o Senhor também possa transformar esse dia de hoje num dia de salvação. Que esta seja uma noite de reconciliação e de cura e de vida e de paz, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos colocar em pé, pela última vez hoje à noite. Que o Senhor abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Próximo domingo estaremos aqui, às 10 da manhã, às 7 da noite. Na quarta-feira você pode acompanhar o estudo bíblico de sua casa, pelo nosso, como é que chama? Canal do YouTube, não é isso? Foi na PIBGV e aparece. Vamos cantar essa música uma vez.